Bom dia, eu estou aqui então para ministrar a lição número 7, a respeito do livro de Tiago. Então vou pedir a vocês para abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Antes de orarmos, vamos ler os versículos de 1 até 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem, com anéis de ouro nos dedos, trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, muito obrigado, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e disseres, tu, assenta-te aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre, tu, fica ali, em pé, ou assenta-te aqui, embaixo do estrado de meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmo, e não vos tornaste juízes, tomados de perverso pensamento? Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam aos tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eterno Deus, pedimos a tua misericórdia para nós nessa manhã. Pedimos, Senhor, a tua bondade, que o Senhor esteja esclarecendo a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor esteja nos ajudando a compreender essa palavra tão importante para a nossa vida de igreja, nossa vida em comunidade. Abençoa, Deus, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dar uma passadinha aqui pelos versículos. Então, veja aqui, por exemplo, 2:1. Não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da glória, Shekinah, a presença de Deus. Então, ele simplesmente está chegando, olha, a fé, você não pode esquecer da glória de Cristo. Se nós estamos aqui, estamos pensando que realmente o Senhor está aqui conosco e nós não podemos deixar isso de lado. Então, o texto vai falar daqui a pouco sobre a acepção de pessoas, que é um assunto bastante falado na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, a acepção de pessoas, é isso que a gente vai meditar um pouco aqui a respeito disso. E tem alguns assuntos que, eventualmente, eu vou tocar aqui, alguma pergunta que eu vou fazer, que nem eu mesmo sei a resposta. Não sei responder, mas vou jogar a pergunta, porque, afinal de contas, estamos aqui para aprender junto. Então, depois, todas as pessoas, a todas as pessoas são dadas dignidade e igualdade pela cruz de Cristo. Então,
a obra da cruz é um negócio tão grande que qualquer diferencinha entre nós fica zero. Então, realmente, a obra de Cristo aqui, ela é capaz de nivelar a gente, né? A gente entender que, olha, nós estamos realmente no mesmo nível, né? O que são, né? Por exemplo, ele fala aqui depois da riqueza e da pobreza. Ora, a gente está cansado de ver por aí, né? O rico, rico temporariamente, de repente ele entra numa falência, pronto, fica pobre. Aí, de repente, o pobre dá um golpe de sorte aí, tal, fica rico, depois fica pobre de novo. Ou seja, é um negócio tão passageiro que realmente a gente não teria muito sentido de ficar dando muito valor para isso, né? Mas, muito bem. Em consequência, a eternidade humilhará aquele que se gloriar na sua própria riqueza e dará aos pobres, mas fiéis, a herança da riqueza. Então, lá no versículo 5, ele vê isso aqui, né? Então, aqueles que podem até ser pobres aqui, mas têm a riqueza da eternidade. Por já sermos parte do reino eterno, cometemos pecados se fizermos acepção de pessoas. Bom, a gente vou falar muito aqui sobre a tal da acepção de pessoas, porque realmente a lição é sobre isso e o texto é isso. Ele fala, lá no versículo 7, ele fala assim, ó, 7, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, nós não entendemos muito bem esse trecho aqui. Por que Tiago colocou esse pedaço, né? Deve ter acontecido algum problema, digamos assim, temporário, sazonal, lá de alguém que entrou na justiça, ou então os membros da igreja estavam sendo oprimidos pelo pessoal de fora, porque nós sabemos que, especialmente lá na igreja de Jerusalém, nas igrejas daquele tempo, a grande parte das pessoas eram pobres, passavam por dificuldades, especialmente lá em Jerusalém. E a perseguição sempre existe, né? Você vê hoje, por exemplo, na questão se você, por exemplo, não sei se alguém aqui está passando ou já passou por um problema de cartão de crédito sem pagar a fatura. Então, quer dizer, você passa por um problema, você pega um cartão de crédito, não paga a fatura naquele mês. No outro mês o valor é outro, é um negócio maluco. Então, quer dizer, a pessoa ela fica oprimida pela dívida. Então, os banqueiros aí, né, os ricos não querem nem saber, ó, meu amigo, se vire, você sabia da regra, você sabia do contrato, se vire. Ou, como diriam os mais jovens, se vire-se. Vai arrumar um jeito de pagar isso aí, porque a dívida vai aumentar. É a pressão, né? O rico oprimindo o pobre. Mas, realmente, nós não dá para... O texto não é tão claro para saber se aquilo era uma coisa que estava acontecendo entre os fiéis, né? De ter um rico na igreja oprimindo o pobre da igreja. Realmente não dá para saber. Talvez fosse realmente um caso passageiro, ou algum evento que aconteceu, que chamou a atenção do Tiago, e ele escreveu isso aqui na carta. Mas, enfim, a gente não tem muita clareza do que realmente estava acontecendo a respeito daquilo ali. Aí que chegou aquele que chegou aqui no 7, ele fala assim, não são eles que blasfemam o bom nome que vós somos invocados? Ora, quando nós somos batizados, olha, geralmente o pastor fala assim, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi imposto sobre nós. Aí vem alguém e fala assim, menospreza a nossa pessoa. Olha, você está menosprezando uma pessoa sobre a qual o nome de Jesus foi imposto. Então, é um problema muito sério, né? Então, esse é o que o texto está falando aqui. Aqueles que o nome, né, blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Qual é o bom nome que sobre vós foi invocado? O nome de Cristo. Você batiza em nome de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, alguém vem e te despreza, está desprezando realmente aquele nome. Depois, aí lá aqui no 10, ele fala assim, 10, 11, a lei rege, é o 8.
8. Fala assim, 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, o que é a lei régia? É a lei que foi promulgada pelo rei, pelo Deus Supremo, né? A lei régia. Ele fala assim, ó, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso é uma lei régia, é uma lei promulgada pelo rei, dono de tudo. Então não tem como você, por exemplo, negar a validade dela. Não, eu amo ao próximo como a mim mesmo, mas vírgula. Tem uns que eu amo mais, outros que eu amo menos. Né? Mas a lei é régia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, é sobre isso que a carta de Tiago está falando. Bom, então vamos ver. Por que será então? Por que existe acepção de pessoas? Eu queria pedir o auxílio de alguém que, por exemplo, pudesse correr com o microfone aqui, que se alguém quiser falar, a primeira é a seguinte: por que a gente tem a tendência de fazer acepção de pessoas? O que vocês acham? Por que nós fazemos acepção de pessoas? Tudo bem, eu até fiquei pensando sobre isso, até entendo. Porque, por exemplo, quando nós vamos numa reunião, numa festa, uma coisa assim, então, por exemplo, tem um pessoal que se dá mal, por exemplo, os jovens, eles vão ficar, vai ter uma mesa lá que só tem os jovens, vai ter uma mesa aí que só tem os casados, vão ter uma mesa aí que só tem isso, aquilo. Então, isso aí eu até acho natural, né? Vamos dizer assim, uma panelinha, tem uma certa panelinha aí que existe mesmo, é mais ou menos natural. Por quê? As pessoas têm o mesmo que falar, têm os mesmos assuntos e tal. Agora, os cantores, né? Os cantores sentam ali. Então, até isso aí. Mas e aí? Eu queria saber o que vocês acham a respeito. Por que nós fazemos acepção, pré-julgamento das pessoas? Nós achamos que um é melhor do que o outro é pior. Né? Eu até ia falar, por exemplo, por favor, Ludmila. Bom dia, irmãos. Assim como o próprio texto menciona aqui, a gente tem uma tendência, eu diria, de uma certa aversão àquilo que para nós é desconhecido ou aquilo que aparentemente afronta. É muito mais fácil qualquer um pegar alguém que acabou de chegar, bem vestido, cheiroso, e acomodar na igreja, do que um morador de rua, que de repente decide entrar no templo, se sentar e ouvir a palavra de Deus. A gente tem essa espécie de aversão ao desconhecido. E é um desafio enorme, na verdade, a gente realmente conseguir olhar além daquilo que a aparência do outro consegue mostrar para a gente naquele primeiro momento. Isso só Jesus consegue fazer. Por isso, eu particularmente acredito que a gente precisa aqui, como igreja, especialmente porque a gente está rodeado de morador de rua, e já presenciei algumas situações difíceis com essas pessoas aqui na nossa igreja, que a gente procure, se a gente não sabe como, que a gente procure estudar, que a gente procure auxílio, que a gente procure como cuidar dessas pessoas de alguma forma. Eu sei que é muito difícil, mas acredito que todo o ensino que é proporcionado para nós aqui como igreja, a gente precisa tentar aplicar de alguma forma. Né? E muitas vezes aquele bem vestido, cheiroso, que chegou num carrão, é um lobo no meio das ovelhas. E aquele que está lá, perdido lá fora, é alguém que já esteve na casa do Pai, alguém que se desviou, alguém que precisa da nossa ajuda. Então, que a gente possa ter um esclarecimento melhor sobre isso, né? Isso. Amém? Maria Lúcia. Eu agora também estou com 68 anos, não sou mais novinha não, né? Então, sempre tive uma ideia diferente das coisas. E eu procuro fazer o diferente agora. Eu faço psicólogo toda segunda-feira, às 10 horas, ali na Neve Baracho.
E tem uma pessoa, um rapaz, agora eu já descobri o nome dele, que fica lá. E toda segunda-feira eu passo lá e falo, bom dia, Deus te abençoe. Aí, 2 semanas atrás, eu passava, não estava o menino lá. O rapaz, era um rapaz. E ele escreve muito. Eu acho que ele gosta de escrever. Aí eu passei agora, segunda-feira, ele estava lá. Aí eu parei e falei, ué, por que você não estava aqui segunda-feira passada, retrasada? Aí ele falou para mim, ele não quis falar. Tudo bem, eu respeito. Aí eu perguntei, qual é o teu nome? Sou de Jesus. Eu falei, um nome bem sugestivo. Ele falou, você está pensando que é mentira? Não é mentira, não. Na minha certidão sou de Jesus. Foi minha avó que deu o meu nome. E eu estou orando por ele todo dia. Todo dia. E a segunda-feira, amanhã, eu vou passar lá, vou conversar com ele de novo. Eu acho que não é só a gente pensar em fazer o diferente, é a gente agir diferente. Muito bom. Muito bom. É isso Obrigado. que eu penso. É isso mesmo. Joia. Alguém mais? Vamos falar de culinária agora. Eu não entendo nada de panela, tá, gente? Quem entende de panela lá em casa é meu marido. Eu entendo de lavar as panelas. Mas falando de panela, o problema não é a panela, porque existe assim uma identificação. A gente se junta com, lógico, né? A gente se junta com quem a gente se identifica mais. O problema são as tampas que são colocadas. E, às vezes, outras pessoas chegam e não conseguem entrar naquele grupo, aquele grupo é fechado de tal maneira que chega a ficar desagradável. Então, irmão, cuidado quando a gente está assim reunido em grupo, se um irmãozinho está do teu lado, ali encostadinho do lado da panela, bota o irmão para dentro da panela. Fala, aí, fulano, senta aí, vamos conversar. É isso que é o problema, o problema não é a panela, viu? Porque isso é um problema de identificação, gente. Isso acontece, não tem como negar. Eu procuro, assim, observar, não sou melhor que ninguém, mas quando eu estou, às vezes, num grupo ali, porque eu tenho minhas panelas também, tá? Aí, às vezes, eu estou na panela ali na frente, aí eu vejo uma irmãzinha, assim, uma senhorinha do lado, isolado. Eu vou lá e puxo para a panela. Falei, como é seu nome? Aí apresento para o pessoal todinho da panela. Isso aqui é Maria e tal. Então, faça isso. Quando vê alguém isolado, se estiver na sua panela, puxa para dentro da panela. A pessoa vai gostar, entendeu? Ela vai se sentir ali, alguém me notou. E quanto ao morador de rua, você aprendeu o nome deles, é muito legal, sabia? Aqui tinha eu aprendi o nome dele. Aí eu passei por ele outro dia na cidade, chamei o nome dele. Ele ficou tão feliz, falou, a senhora lembrou meu nome? Aí o nome dele é Cícero. Eu falei, ele tem um problema sério de alcoolismo. Eu falei, lembrei seu nome, eu oro por você. Aí eu perguntei a ele, você quer alguma coisa? Ele quer uma água. Eu peguei uma água para ele. Então, assim, ele ficou feliz com aquela garrafa d'água, como se eu tivesse dado um carro para ele. Mas foi quando eu chamei o nome dele. Isso é muito importante, você lembrar o nome dos irmãos, trazer para a panela, lembrar o nome da pessoa. Eu sou super esquecida, eu tenho um caderno lá que eu estou anotando o nome de vocês. Aí eu coloco uma característica do lado do nome, porque eu vou lembrar. Entendeu? Davi, o brincalhão. Aí eu já sei que é ele. Entendeu? Isso é muito bom. Não, linda com a tua mulher, por favor. Eu ia perguntar exatamente o que você falava a respeito do Davi. Brincalhão, tá bom. Ô, Davi, você está com a bola cheia, hein? Alegre. Alegre. Joia. Muito bom. Muito bem. Mas, assim, trazendo aqui o nosso assunto aqui para alguns textos. Então, a primeira coisa que nós não devemos fazer acepção de pessoas é porque Deus é contra. Gente, eu estava olhando aqui, são vários textos falam assim, olha, não pode ter acepção de pessoas, não pode ter acepção de pessoas, não pode. Então, vários textos onde o Senhor, né, a palavra sagrada diz, olha, não pode ter acepção de pessoas. Parece que isso era um problema desde o começo da humanidade, né, ou do começo da igreja, mas, ou seja, as pessoas tinham preferências pelas outras. Não necessariamente nesse sentido aqui, né, que foi citado a respeito
da forma, do jeito, dos assuntos que interessam, etc. Mas a pessoa tem preferência mesmo, né? Eu já vi, aqui, por exemplo, nós tivemos, aqui na escola dominical mesmo, nós já tivemos situações seguintes, a pessoa entra lá, vem para a aula, aí bota a cara, não, é o fulano que está dando aula, não vou não. Tinha muito, né? Outra falou assim, quem é que vai pregar hoje lá? É o fulano. Então não vou não. Vou pegar uma pregação pela televisão aí. Bom, aí já é um problema realmente sério, né? Porque a pessoa tem preferência ou tem preferência em não preferir, né? Não, aquele lá eu não quero, não gosto da aula dele não. Ele é muito enrolado. Então, tá bom. Então, por exemplo, e Deus é contra. Por quê? Porque nós fomos todos criados à imagem e semelhança, né? Lá, pegar, por exemplo, só para confirmar, um texto só, tem vários também, mas Gênesis 1:26. Estou com a Bíblia meio nova aqui, vou falar para você, vai tá arisca. Gênesis 1:26. 20, 27, aqui. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, etc, etc. Então, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então por que um se julga melhor do que o outro? Temos a mesma imagem. Não, eu sou mais inteligente, eu sou mais sábio, eu sou mais isso, sou mais aquilo. Aquele sujeito lá é um boçal. Aquela mulher lá é uma perua. Aquela mulher lá é uma perua. Então, enfim, temos vários adjetivos aí que nós podemos fazer, mas esquecendo desse detalhe. Fomos criados todos à imagem e semelhança de Deus. Né? Oi? Não tinha, realmente, não tinha. Então, ele não fazia. Exatamente. Apesar que o mundo se escandaliza. Outro dia eu fui com pastel aqui e eu estou com muita dificuldade, mas é muito mesmo. E eu peguei a minha bandeja e olhei. Tinha duas meninas que trabalham aqui na Flórida. Eu falei para elas, vocês dão licença de eu sentar com vocês? Elas falaram, lógico, falaram que sim. O povo todo ficou, nossa, será que é a café? Sei lá, como que chama, cafetina, sei lá. Elas falaram para mim, só que nós vamos sair logo, porque nós vamos trabalhar. Falei, tudo bem. Elas conversaram pouco comigo, pouco. Mas a hora que elas saíram, eu fiz questão de falar, Deus abençoe vocês. Joia. Eu falo, se Jesus não faz, por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que ter o meu nariz? Se morrer ela agora e morrer eu, vai ser diferente? Pode ser. Meu caixão é mais bonitinho que o delas, ou não. É porque elas ganham dinheiro, né? É a profissão do começo da Bíblia, né? Aham. Mas eu acho que nós somos todos iguais. Todos iguais, exatamente. Então, não tem porquê, não há justificativa, por exemplo, a gente fazer acepção de pessoas. Né? Então, realmente, esse assunto é bastante interessante por isso. Outra coisa, a oportunidade de salvação é para todos os povos, independente de raça, cor ou posição social ou qualquer outra diferença. Né? Aqui mesmo. Eu queria pedir a alguém que lesse para mim, por gentileza, 1 Timóteo 2, 3-6. 1 Timóteo 2, 3-6. É um texto bastante conhecido, mas vamos ler de novo aqui. Levanta a mão aí que o Davi leva o microfone, por favor. Olha lá. Sua irmã levantou a mão. Corre, rapaz. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos,
testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Obrigado. Então, todos, o Senhor deseja que todos sejam salvos. Agora, com respeito a isso, eu queria fazer botar uma outra questão, que a revista sugere, sobre a questão de quem é que nós preferimos evangelizar. Né? Por exemplo, a Maria Lúcia comentou aí a respeito do moço lá, que ela conversou com ele. Agora, às vezes nós preferimos evangelizar certa classe de pessoas. Por exemplo, o professor é natural, por exemplo, que ele dê testemunho na sala de aula, lá na sala dos professores e tal. Mas, por exemplo, se for falar com a diretora, por exemplo, da escola, ela fala, não vou pregar o evangelho para a diretora não, porque você pode pegar mal. Ou o contrário, não vou pregar para aquele pessoal aqueles moradores de rua lá, porque eles não vão nem prestar atenção, está todo mundo chapado. Então, esse é um assunto, outro assunto, por exemplo, de segregação. Né? Eu prefiro pregar para aqueles, mas para aquele lá eu não quero, não. Então, realmente, o escritor da revista levanta esse ponto. Mas esse texto diz assim, mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Tudo bem, nós temos hoje vários tipos de igreja. Não, tem a igreja nossa cristã evangélica, tem a igreja, meus filhos participam lá do Bola de Neve. Então tem igreja com o estilo de culto diferente. Mas uma coisa que eu tenho visto é o seguinte, as pessoas que vão lá, dificilmente viriam aqui. Então lá eles ouvem o evangelho, mas aqui eles dificilmente viriam. E o contrário, né? Sei que tem muita gente daqui, por exemplo, que dificilmente iria para lá. Ou seja, são várias igrejas e cada uma, eu acredito o seguinte, cada um tem uma ferramenta para atingir um determinado tipo de pessoas que precisam ouvir o evangelho. Então, o escritor levantou esse assunto e eu fiquei pensando a respeito disso. Mas tá certo, acho que por isso é que tem vários tipos de congregações. Né? Aquela congregação é mais voltada para aquele tipo. Por exemplo, no caso do Bola de Neve lá, por exemplo, meus meninos foram para lá na época porque eles tinham lá um grupo lá que tratava com skatista. Eles gostavam de andar de skate, foram para lá. Tinha um outro grupo lá que cuidava de motoqueiro, aquelas motoconas lá, então tinha lá o Ministério dos Motoqueiros. Tinha um outro, os Ministérios do Surf, então tinha lá o surfista crente que ia pregar, ia lá para a praia, ia praticar surf, e tinha o culto lá e evangelizava os surfistas. Então, enfim, e a gente vê isso em outras igrejas. Então, quer dizer, se a gente for lá, por exemplo, se eu for lá evangelizar um surfista, acho que o cara vai rir da minha cara, que se eu subir na prancha, eu caio na hora. Vou ter como é que é o drop? Como é que é quando você leva a queda Tombo. Hã? Tombo. Não, chama a queda. O caldo, levou um caldo, né? Levou um caldo lá na onda, enfim. Ou seja, os caras vão ficar rindo de mim lá, né? E eu achei interessante, uma vez que eu fui com eles lá, aí tinha um sujeito com a prancha lá, ele era lá da igreja, mas não sabia surfar direito não. E ele estava atrapalhando os outros. Aí o surfista começaram a reclamar dele. Tá atrapalhando. O que é, rapaz? Esse mar aqui é do meu pai. Tá reclamando de quê? Meu pai que fez tudo isso aqui. Então, o jeito dele testemunhar foi aqui, assim, meu pai que fez isso aqui, você está reclamando de quê? Eu tenho todo direito de estar aqui, isso é do meu pai. Pronto. Então, é uma coisa mais engraçada. Mas, enfim, às vezes nós temos medo, ou temos vergonha, ou temos sei lá o quê, de evangelizar pessoas muito diferentes da gente. Mas, o texto diz, né, que o Senhor deseja que todos sejam salvos. Alguma coisa a mais sobre isso? Primeiro. Samuel. Oi. A gente precisa fazer um exercício como Cristo fez, realmente, né? Aos nossos olhos, um grupo de surfistas, duas prostitutas, um morador de rua, um usuário de droga,
sei lá, são improváveis. Aham. Mas Jesus veio para os improváveis. Nós éramos improváveis. Nós precisamos trazer à nossa memória o tempo todo o fato de que todos nós somos miseráveis sem a graça e sem a misericórdia de Deus. Sem essas coisas, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui com esse privilégio inimaginável, quase indescritível, de estar estudando a palavra de Deus e ter a oportunidade de aplicá-lo na nossa vida. Se eu conseguir olhar no espelho e me identificar como uma improvável que foi resgatada, eu consigo olhar com mais misericórdia para quem está ao redor. E a gente não precisa ir muito longe, Samuel. A gente não precisa ir muito longe. Às vezes você não precisa nem sair da sua casa. O improvável vai lá e bate na porta. Então, é um desafio enorme para nós como cristãos, especialmente porque nós estamos, eu acredito, confortáveis aqui. Nós estamos confortáveis numa igreja estruturada, tranquila, com ar-condicionado, nanã. O que Deus quer da gente? Né? Eu tenho sido profundamente incomodada com relação a isso. Há alguns meses tenho cuidado de um grupo, né, que aos olhos de outras pessoas é improvável. Toda segunda-feira a gente se reúne e tenho visto Deus fazer coisas incríveis, apesar de mim. A gente precisa se colocar na brecha. O tempo está acabando. O tempo está acabando. E nós somos detentores desse privilégio enorme que foi dado por nós, foi dado para nós pelo próprio Senhor. Vai, só se permita ser instrumento. Diz, eis-me aqui e vai, que deixa que do resto o Espírito Santo cuida. A gente pode não saber como lidar com aquela pessoa, com aquela situação, mas se você se coloca à disposição, é Ele mesmo quem te honra, te capacita e Ele mesmo faz. Então, que a gente possa fazer um exercício constante de olhar para nós mesmos, identificar o quanto nós somos improváveis, para que eu possa alcançar o outro que é tão improvável quanto eu. Obrigado. Então, é tudo pela misericórdia, né? Tudo pela misericórdia de Deus. Outra coisa que o texto fala também é que o julgamento de Deus é imparcial. O julgamento é imparcial. Você, quer dizer, não adianta a gente querer fazer acepção, achar que um é melhor que o outro e tal, né? Ou o lobo no meio das ovelhas. Então, o Senhor sabe disso, Ele realmente entende. Ó, o julgamento de Deus é imparcial. Não tem moleza. Né? No último versículo ele fala assim, mas olha, porque o juízo é sem misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. Você tratou o outro com acepção, você não teve misericórdia. Né? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, o juízo é imparcial. Então, nós não podemos pensar, não, mas eu tenho obras, tenho isso, tenho aquilo, não, o Senhor vai ser parcial comigo, na hora vai arrumar um jeitinho. Não, o texto diz claramente, o juízo é imparcial. Então, a acepção de pessoas, por exemplo, como é um negócio muito falado, então, precisamos ter muito cuidado com isso, porque o juízo é imparcial. Bom, a outra coisa é que a acepção de pessoas é contra os princípios cristãos, né? A Maria Lúcia já comentou aqui, né, que Jesus era contra. Realmente, os princípios cristãos falam muitas vezes... Humildade. Jesus era humilde. Sempre, é? Sempre. Não tinha aquilo. Ele olhava as pessoas com humildade. Por exemplo, 5-7. Ouvi, meus amados irmãos. Essa palavra, assim, é como se o pastor, por exemplo, o pastor chega aqui um dia, ele quer dar um aviso sério, que um negócio, né, vai fazer um alerta para a igreja. Ele chega aí e fala assim, meus irmãos, é porque ele vai falar um negócio sério. Olha. Então, parece que Tiago estava falando assim,
ouvir, meus irmãos, parece que ele ia falar realmente, dá a intenção que ele ia falar um negócio bastante solene, né? Então, ouvir, meus amados irmãos. Não escolheu Deus o que para os não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Então, esse de 5 a 7, ele fala a respeito desse assunto que a gente comentou no começo aqui. A gente não sabe exatamente o que tinha acontecido lá com aquele povo, para que Tiago desse aqui uma impressão, pelo menos por cima, de que Deus prefere os pobres em frente aos ricos. Na verdade, ele está considerando o seguinte: olha, nós todos somos pobres e dependemos de Deus para a salvação, né? Como a Ludmila acabou, nós somos improváveis, né? Então, aqueles que são pobres, eles vão ser ricos na salvação, né? Então, como eu disse, talvez estivesse acontecendo alguma coisa lá na justiça, que o pessoal da igreja estava sofrendo um processo na justiça lá. Então, olha, mas é o seguinte, tá vendo? E veio o advogado lá dos ricos, né, que veio lá na igreja e tal, aí o pessoal ficou babando em cima dele lá. Não, olha, tá vendo? Esse advogado aí que está levando vocês para a justiça. Então, veio um lobo lá bonitão e tal. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: nós não sabemos exatamente o que aconteceu para que Tiago pudesse usar essas palavras aqui para ministrar essa verdade, né? Mas a verdade que nós entendemos é isso, é que Deus não prefere os pobres com respeito aos ricos. Não, todos são iguais perante Ele. E a justiça dele é implacável. É uma justiça só para todo mundo. O julgamento é o mesmo. Então, algum problema que pudesse estar ocorrendo. Onde, eu escrevi aqui na minha anotação, que é onde uma pessoa ou um grupo demonstrou preferência por outro por causa de sua posição social. Mas, o versículo 8 fecha o assunto: ame ao próximo como a si mesmo. Ame ao próximo como a si mesmo, né? E muitas vezes, o rico também merece ser amado, porque às vezes a gente também vai detestar o rico porque ele é rico. Esse cara aí, não, orgulhoso, né? Então, às vezes, ele pode até detestar o rico só pelo fato dele ser rico, né? O sujeito, né, chega perfumado e tal, nossa, que perfume forte, né? Então, oi? Então, enfim, nós temos problema, quer dizer, nós somos pobres e necessitamos realmente da bondade do Senhor. Ame ao próximo como a si mesmo. Nesse caso, não faz sentido nenhum menosprezar alguém por qualquer motivo, né? Não tem porquê, não tem motivo para menosprezar alguém por qualquer que seja. Os problemas que ocorrem entre ricos e pobres, fora da igreja, não devem ocorrer entre os servos. Então, se tem a questão do cartão de crédito aqui, que é um caso entre o rico e o pobre, né? Se você ficar devendo o cartão de crédito, você está fadado a sofrer um processo, sei lá, né? Como já viu alguém dizer, o banco vem aqui e leva até as panelas de sua casa. A pessoa, se ficar sem as panelas, não a panelinha da nossa igreja aqui, mas as panelas. Leva até as panelas. Bom, então, gente, realmente a acepção de pessoas, ela é contra os princípios cristãos. Aquela, né? Eu fico pensando, por exemplo, às vezes uma situação que, e claro que eventualmente ou evidentemente já aconteceu comigo também. Ixi, aquele sujeito é chato, vou passar para o outro lado da rua. Não aguento aquele cara. E aconteceu. Já aconteceu e acontece também. Deixa eu ver onde é que fulano está sentado. Está sentado lá, vou sentar de lá. Não pode. Temos que resolver o problema. Eu não sei como, né, pastor? Às vezes tem um problema entre dois, o pastor é que fica servindo né? Pega me chama, o escudo dele, aí que alguém joga, o pastor vem cá, opa, segura aqui. Aí eu jogo de cá, o pastor vem cá, bota o escudo lá de cá. O negócio é fogo. Agora, realmente é um problema. Se tiver acontecendo isso com alguém, por favor, vamos resolver, né? E
o problema é que não pode andar mais, não pode, quer dizer, sou contra os princípios cristãos. Né? A acepção de pessoas. Aquela lá, aquela voz de gralha lá. Né? Já viram falar alguém que tem voz de gralha? Ai, gente, é triste. Mas foi criada a imagem e semelhança de Deus. Oi? Pois é. Muito bom. Outra coisa, é incompatível com a natureza da igreja. A acepção de pessoas é incompatível com a natureza da igreja. Então vamos lá. É difícil pensar na existência de uma igreja onde as pessoas sejam todas da mesma idade, né? Do mesmo poder aquisitivo, todos com diploma em teologia ou qualquer outra área. Então, realmente é difícil. Não tem como você ter uma igreja que todo mundo é igualzinho, tem o mesmo... Não tem. É difícil você pensar isso. Então, quer dizer, somos pessoas com algumas diferenças. Né? Tem, né? O Davi, por exemplo, quando ele está dando aula, ele não consegue dar uma aula sem falar que ele é bonito. A autoestima dele é... Não, e o pior que é mesmo, eu já vi gente bem mais feia do que ele. Eu não é? Então, mas quer dizer, tá bom, tem uns... Oi? Isso é acepção de pessoas, tá vendo? Qual é o problema com o pessoal feio, né? É feio, mas é completo, né? É feio, mas é legal, limpinho. Bom, então realmente, irmãos, é natural que haja mistura. Assim, um vai beneficiando o outro. Então, já tive a oportunidade, por exemplo, de ajudar algumas pessoas dando uma aula particular, dando uma aula de matemática. A matemática eu sabia, eu ajudava. Já tive irmão que já me deu aula de outras matérias. Né? Eu tinha uma matéria, por exemplo, na faculdade, chamava desenho geométrico. Foi a matéria que eu mais sofri. Mas tinha um irmão lá que sabia pra caramba, ele me ajudava. E ele não sabia cálculo numérico, eu ajudava ele em cálculo numérico. Pronto. Quer dizer, vamos trocar a experiência aí. Um sabe mais aqui, o outro sabe menos aqui. Olha, eu preciso de alguém para fazer uma galinhada para mim. Preciso de alguém... se eu for fazer uma galinhada, coitado da galinha, né? E coitado das pessoas que vão comer. Então, eu preciso de alguém para me fazer uma galinhada lá em casa. Eu sei. Tem uma irmã ali que, olha, é fera na galinhada. Então, pronto, vamos lá. Conceição, galinhada você sabe fazer? Sabe não. Uma vez teve um aniversário da Leamar, eu falei, vou arrumar um jeito de fazer uma galinhada no aniversário dela. Aí, não, o que é? Não sabe o que é? Claro que sabe. Alguém não sabe? Galinhada, ninguém. Galinha, arroz com galinha. Arroz com galinha, gente. Mas, aí fomos fazer uma galinhada. A minha irmã foi fazer. Minha irmã falou, não, pode deixar que eu faço. Minha irmã foi fazer, a Leila, Aí, você tá bom, então eu vou procurar as galinhas. Aí saí procurando galinha no supermercado aqui da cidade, né? Aí tem um cara que falou assim, faz com frango. Eu falei, aqui que eu vou fazer galinhada com frango, rapaz? Eu vou fazer galinhada com galinha. Na bolas. Aí saí, fui achar galinhada lá no macro. Não. Mas o meu coração não ia ficar satisfeito. O que é fazer galinhada com frango? Credo. Não. Assim não. Gente, mas é isso aí. Se tiver piqui, pode botar também.
Aí fica melhor ainda. Aí a galinhada com piqui é um prato real. Esse é tipo, pastor, esse nem em Minas tem. Por exemplo, então é natural que haja divisão. Aqui, ó, por exemplo, alguém lê para mim, por gentileza, por favor? 1 Coríntios 1, 10 e 11. 1 Coríntios 1, 10 e 11. Agora eu levei a Eliane até eu sentir calor, tanto que ela riu aqui da galinhada. 1 Coríntios 1, 10 e 11. Por favor, quem quer ler, por gentileza? Ali, ó. Abraão. A paz a todos os irmãos. Rapaz. Irmão, rogo-vos em nome do Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família e de Cloé que há discórdias entre vós. Obrigado. A discórdia tem que entrar em acordo. Na hora que eu estava estudando esse tema aqui, eu me lembrei de uma reunião da mesa, não sei se era da mesa administrativa do conselho aqui, que a gente tinha muito tempo atrás. E aí, um irmão lá, ele não concordava com o assunto que foi aprovado. Aí ele falou assim, ó, eu quero que conste em ato o meu voto em contrário. O azar dele é que eu era o secretário. Eu disse, eu não vou colocar nem a pau. Para. Eu quero que conste o meu voto em contrário. Não vou colocar. Não coloquei, não. Então, ora, a maioria venceu, qual que é? Né? Bom, então, meu voto em contrário. Não, precisa entrar em acordo. Né? Precisa entrar em acordo. Provavelmente lá em Coríntios, né, de vez em quando a gente estuda aí que havia alguma divisão lá na igreja. Então, precisa entrar em acordo. As duas, tinha as mulheres lá que estavam tendo problema, precisavam entrar em acordo. 3 princípios devem governar os nossos relacionamentos neste capítulo 2. Primeiro, o amor ao próximo deve ser evidenciado em obediência e submissão à palavra de Deus. Né? João, tem vários textos a respeito disso, mas, por exemplo, João 13 fala, né? Olha, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então, o amor ao próximo, ele tem que ser uma marca da igreja. É um princípio importante onde você ama. Tá bom, pode ter, né? Como o texto que o Abraão leu, você teve discórdia. Não, teve discórdia, mas entrou em acordo. Precisa entrar em acordo. Tá bom, um cede daqui, outro cede dali. Né? Já viram falar na palavra consenso? Consenso não é quando há a concordância de todos, não. Eu não concordo, mas aceito. Vai, vamos lá. Então entrou em consenso. Eu aceito aí com restrição, né, com o pé atrás, mas aceito. Então tá bom, entrou em consenso. Não necessariamente o acordo de todos. Mas então, por exemplo, precisa ter um consenso. Né? Se houver algum problema, tem que ser resolvido. Segundo o princípio, violar um mandamento é desobedecer ao próprio Deus que fez com que a pessoa se torne culpada diante de nós. Vemos aqui, né? Os versos aqui, ó. Se você, 10 e 11, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Gente, qual é o sentido disso que eu entendi? Eu entendi que o sentido desse é o seguinte, olha, a lei régia, foi o rei supremo que fez a lei. Se você desobedece um ponto só, você está desobedecendo o rei. Não interessa, tem que ter nota 10, nota 9 não pode. Não, nota 9 não, aqui tem que obedecer a tudo, porque se você desobedece um deles, você fala assim, Deus, o senhor errou lá naquele mandamento 3 lá, o 4, 5, está errado esse mandamento, não vou obedecer não. Oi? Só um minutinho, Abraão. Uma passagem aqui na Bíblia que acabei de pesquisar aqui, se todos os irmãos quiserem acompanhar,
em Mateus 7, 9 ao 11. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que estás no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Se a gente for colocar para o nosso próximo, nosso semelhante, você não vai dar uma cobra para alguém que lhe pede um pão. Exatamente. Tem que tratar bem, né? Com respeito, né? Com humildade e dando toda a dignidade para aquela pessoa. Exatamente. Espera um pouquinho. Sabe o que é? Que a nossa aula ela é transmitida, o pessoal da internet está ouvindo. Se você fala aí as pessoas lá não... Sabe o que é? Deus para mim, ele não é bom, não, ele é ótimo. Essa semana eu passei uma coisa muito difícil. E Deus deu para mim mais do que eu pedi. Amém a desse Deus maravilhoso e as pessoas que puderam me ajudar também. Eu agradeço demais, demais, demais. Então, às vezes a gente fica pensando, Deus não me atende, mas a gente tem que esperar o tempo de Deus, a hora de Deus. A hora de Deus não é a nossa hora. E essa semana eu tive essa prova. Amém. Eu já sabia, não foi nada inédito para mim, mas a gente vivendo, é uma coisa maravilhosa. Amém. Obrigada, meu Senhor, e obrigado a todo mundo que me ajudou. Amém, obrigado. Versículo 12, a última coisa é o seguinte, ó, a justiça e o amor exigem que todas as pessoas sejam tratadas com dignidade. Versículo 12 e 13, fala assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, quer dizer, nós realmente precisamos levar em conta que todos precisam ser tratados com dignidade, porque o juízo é infalível, o juízo é duro, o juízo é correto, é justo, vamos dizer assim. Então, você olha aqui, você quer ser julgado lá, o Romano também fala assim, você quer ser julgado pela lei? Tá bom. Se você não quer ser julgado pelo amor de Cristo, segundo Jesus Cristo, não, tá bom, eu não aceito, eu vou ser julgado pela lei. Tá bom, se você quiser ser julgado pela lei, beleza. Você tem que ter nota 10. Se você não tiver nota 10, você não passa, porque se pecar num ponto só, já é considerado culpado de todos os outros. Então, o que está falando? Porque a bondade, a misericórdia supera o juízo. Porque o Senhor Jesus, ele fez o que precisava ser feito para cobrir as nossas falhas. Então, por exemplo, se o irmão, você está tendo um problema de relacionamento com o irmão, lembre-se disso, olha, Jesus morreu por ele, morreu por mim. Então, por isso que eu falo que essa experiência da cruz é um negócio muito alto, muito grande. Você pensa bem, alguém morrer na cruz sem culpa, sem pecado, morrer simplesmente para cobrir o meu pecado. É um negócio fora do comum, não dá para avaliar, não dá para medir. Ó, um amor de 0 a 100, quanto que é? Não dá para medir assim. Você não tem medida, não tem unidade para colocar sobre esse prisma. Então, quer dizer, o negócio é muito grande. E olha, aquele que não usa de misericórdia, também na hora do julgamento não terá misericórdia. Então, a acepção de pessoas é falta de misericórdia. É falta de misericórdia. Eu não me dou bem com aquele irmão ali, porque ele é isso e aquilo. Falta de misericórdia. Olha, eu tenho um problema lá, tal, mas eu vou lá acertar, como o texto que o Abraão colocou. Né? Eu preciso acertar com aquele irmão para ver o que está acontecendo. É lógico que a Escritura Sagrada me dá algumas instruções a respeito disso. Olha, que fala assim, ó, se depender de você, mantenha paz com todos. Se depender de vós, mantenha paz com todos. Às vezes,
realmente não depende. Por mais que eu me esforce, por mais que eu batalhe, eu não consigo resolver aquele problema, porque não depende de mim. Aquilo que dependia de mim, eu fui atrás. Né? Se depender de vós, mantenham paz com todos. Mas então é isso aí, Jorge. Você tem algum problema de acepção? Você acha que... eu, por exemplo, pessoalmente, eu tenho um problema que eu não sei se eu já resolvi ou está meio resolvido, mas é assim, eu vou explicar para os irmãos como é que é. Por exemplo, se alguém, digamos, lá no trabalho, então eu sofro uma dificuldade lá no trabalho, aí eu acho que eu fui desrespeitado, enfim, alguma coisa assim. Aí inicialmente, não acontece nada não, tal. Mas depois, eu estou com raiva daquele fulano? Não estou não. Mas, naturalmente, eu já corto a volta. Né? Pois é, sem pensar, daqui a pouco, o fulano está sentado, então vou sentar na outra mesa ali, é melhor. Né? Quer dizer, então às vezes eu fico com o meu coração doendo, eu não consegui resolver esse problema. Mas eu tenho certeza que eu preciso resolver. Né? Vários deles já resolvi. Sentava do lado, o fulano, eu quero conversar com você sobre esse assunto aqui, pá. Que isso? Não, tal. Bom, puxa, foi fácil. Mas para mim estava sendo difícil. Né? Então, às vezes você tem uma dificuldade com alguém, né? Tipo assim, né? Eu não suporto aquela pessoa. Não suporto aquele homem, aquela mulher. Não suporto. Aquela fala que não é uma gralha. Me irrita. Não suporto. Não pode. Precisa resolver. Hoje eu não vou ao culto. Eu não gosto da palavra de fulano. É o fulano que vai pregar? Então não vou não. Vou assistir um aqui na televisão. Esse da televisão aqui é mais gentil. Né? Por favor. Isso está falando, os crentes têm dificuldade de nomear as coisas. Você está com ódio, diga que está com ódio. Não vou muito com a cara, está com ódio. E Deus sabe. Então, quando você tem um sentimento, nomeie esse sentimento para Deus. Senhor, vou usar a Conceição, porque ela é minha amiga, não tem problema. Eu odeio Conceição. Esse é o ponto, Senhor. O que eu vou fazer para deixar de odiar a Conceição e amá-la? E o crente não gosta de nomear. Não posso falar que eu odeio meu irmão. Aí fica com aquela oração mentirosa, não confessa. Não vou muito com a cara. Não é bem isso, você odeia. Então, você tem que aprender, quando você for falar com Deus, a nomear seus sentimentos. Fale a verdade. Eu não resolvi o problema com ela, eu continuo com raiva dela, mas fale isso para Deus. Espírito Santo, como que eu vou tirar essa raiva da Conceição dentro do meu coração e voltar à amizade com ela? O Espírito Santo vai te direcionar. Agora, se você ficar mentindo até em oração, você não vai conseguir, não. A gente tem que nomear os sentimentos. Você está com ódio, está com ódio, está com raiva, está com raiva. Se você não gostou de alguma coisa, você não gostou. Porque, às vezes, o negócio começou com uma raiva e transformou em ódio, porque você não confessou o que realmente você sentia para Deus. Você fica tentando tapar buraco. E você vai remendando um pano, remendando, ou uma hora no remendo não pega mais. Rasga o pano inteiro. Então, aprenda a nomear esse sentimento. Isso se chama, gente, inteligência emocional, para quem estuda, né, e tal. Nomear o que você sente é muito importante. E o crente tem essa dificuldade. Não posso falar que eu odeio Samuel, olha, ele é meu irmão. Mas você está odiando, por que você não fala? Como é que você vai começar a resolver um problema se você nem admite que tem? Então, esse, às vezes, é o grande negócio. Obrigado. A Giméia quer falar, por favor. Olá, gente. A Eliane está certa. A gente tem que reconhecer e nomear. Mas é muito importante a gente perguntar para si mesmo, por que eu estou sentindo tanta raiva? Por que aquela pessoa me irritou tanto? Por que aquela situação me incomodou? Quando a gente pergunta para a gente mesmo, fica mais fácil de detectar e depois conversar com Deus. É que, normalmente, a gente não se questiona a respeito do próprio sentimento. Sente e engole ou demonstra como raiva pelo outro, mas perguntar a si mesmo, gente, traz um efeito muito bom,
tá? Porque se eu respondo, é como o pecado. Se eu não me reconheço como pecador, eu não tenho por que pedir perdão para Deus. Então, primeiro eu tenho que reconhecer qual é o meu sentimento. Isso ajuda bastante. Joia, obrigado. Meus irmãos, agradeço demais a ajuda de vocês. Realmente é o que eu precisava, essas palavras que vocês falaram, me ajudaram demais, porque eu estava meio, né, perdido aqui. Só, eu vou falar isso aqui, eu tenho certeza que meus irmãos vão me ajudar. Agradeço realmente ao Senhor, porque deu essa lição para a gente. Vou pedir ao Davi, que está com o microfone, que, por favor, termine a nossa aula com uma oração, por gentileza. Nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer pela Tua palavra, que nos ensina como nos relacionar com as pessoas. O Senhor nos mostra que cada um foi criado conforme a Tua imagem, semelhança, Senhor. Amém. Então, enche-nos com o Teu Espírito Santo para nos capacitar a amar o próximo como a nós mesmos, a gente não ter acepção de pessoas, ter a sensibilidade de ouvir, de entender a necessidade do outro e, dessa forma, ter relacionamentos genuínos, Senhor. Obrigado. Então, capacita, orienta cada um de nós. Quando nós falamos a igreja, nós somos a igreja. Então, começa em mim, começa em cada um que está aqui, Senhor, a estar realmente amando, e não só de palavras, mas de ação também. Isso que nós pedimos e agradecemos o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo. Se quiserem me convidar para almoçar, estou às ordens. E até galinhada eu como. Obrigado.